Um homem que sofreu a vida toda na Terra por um erro de uma divindade recebe a oportunidade de reencarnar. Para ajudá-lo em seu grande sonho de ser agricultor, Deus lhe concede um artefato divino. Como bônus, ele ainda ganha um corpo imune a doenças e que jamais sentirá cansaço. Ao despertar nesse novo universo, ele fica espantado por conseguir se mover, algo que era impossível em sua vida anterior. Ele também encontra o artefato concedido por Deus e se espanta com o quão extraordinário ele é. Enquanto procura um local para se proteger de possíveis monstros e construir sua nova base, ele avista uma árvore gigantesca e decide que ela será o seu novo lar. Ele então parte em busca de alimento e descobre que ao usar a ferramenta para cavar, ele não se esgota. Aproveitando-se disso, ele escava vários túneis até encontrar a água. Ele também decide limpar a área ao redor, pois em breve ela será usada para a plantação. Ao utilizar a ferramenta para cortar uma árvore, ele percebe que ela corta a madeira como se fosse manteiga, com uma facilidade absurda e em um único golpe. Ele processa a madeira, mas de tão focado na tarefa, nem nota a noite chegando. Então, ele faz um buraco na grande árvore e decide passar a noite por ali. No dia seguinte, enquanto ainda estava limpando a árvore que lhe fornecia água, ele tem seu primeiro contato com uma criatura desse mundo. Um coelho com uma aparência assustadora surge em sua direção para atacá-lo, mas acaba virando seu almoço. Depois de construir seu próprio banheiro para as necessidades básicas, ele começa a preparar o solo para o plantio. Ele já está imaginando os vegetais que irá cultivar, mas se dá conta de que não tem nenhuma semente. No entanto, ao acordar no dia seguinte, ele nota que no seu campo havia um broto do vegetal que ele tanto queria. Ele então entende que o poder de sua ferramenta divina tornou isso viável. Ele constrói uma cerca para proteger a plantação e continua a abater os coelhos enquanto os dias se passam. Em um belo dia, ele encontra dois cães na entrada de sua casa e decide dar-lhes comida. Ele percebe que a fêmea está grávida e de repente ela entra em trabalho de parto. Ele os leva para sua cabana e resolve deixar a natureza seguir seu curso. Ele pega no sono e, ao acordar no dia seguinte para verificar a situação, descobre que nasceram 4 filhotes de lobos sadios. Ele dá nomes aos lobos, que acabou vivendo com ele. A mãe ele chama de Kuroa. O deus que o reencarnou, percebendo o erro que havia cometido, se lembra que ele foi enviado justamente para a Floresta da Morte, um dos lugares mais perigosos, repleto de monstros ferozes. Enquanto isso, na Terra, o protagonista está confirmando a força de seu instrumento, usando-o para cultivar todos os tipos de vegetais que nasciam. Para demonstrar sua gratidão à divindade que lhe concedeu aquela existência tranquila em outra dimensão, ele cria 2 estátuas. Ele também faz uma para o suposto deus agricultor que o presenteou com a ferramenta. Algum tempo depois, ele resolve plantar árvores frutíferas para variar sua dieta de carne e se aventurar pela floresta, já que os cães podiam acompanhá-lo e garantir que ele não se perdesse na volta para casa. Com a chegada do frio, ele se vê sem opções para se aquecer, pois a pele dos animais que ele caçava tinha um cheiro desagradável e poderia estragar. Mas ele é salvo quando Kuroa chega com uma aranha gigantesca, que demonstra uma grande habilidade com tecidos. Ela o ajuda a criar casacos e roupas para casa, e ele a adora, dando-lhe o nome de Zabutão. Depois do inverno solitário, os filhotes de Kuroa começam a deixar a vila em busca de amigos e retornam acompanhados após uma longa jornada. Em um certo dia, o alarme de Zabutão toca, e quando o protagonista vai verificar, os lobos tinham capturado uma garota que estava envolta em fios e nua. Ele não entende nada, mas quando vale oferecer a blusa para se cobrir, ela salta em seu pescoço, sugando seu sangue e voltando à sua forma original. Kuroa o verista a espanca e ela retorna ao seu tamanho original, de uma garota loira. O protagonista, ao conseguir conversar com ela, percebe que ela é inofensiva e permite que ela beba seu sangue para recuperar as energias. Ele a leva para sua vila e ela se maravilha com a colheita e o estilo de vida que ele leva ali. No fim do dia, ela está escrevendo em seu diário de anotações médicas e o protagonista descobre que seu nome é Ru. Conforme a conversa avança, ele percebe que em algum momento ela partiria. Com medo de ficar sozinho novamente, ele a convida, de forma insistente, para morar ali. Ela fica envergonhada com a proposta que ele fez, mas ele mesmo não havia percebido que estava pedindo em casamento. Após notar sua gafe e ficar sem graça com a sua atitude, ele a pede de novo, e ela, por fim, aceita viver com ele. No dia seguinte, enquanto ela o saúda, ele nota sua estatura de garota loira novamente, e ela diz que é para a segurança dele, já que ele não pensaria em atacá-la enquanto ela estivesse naquela forma. O protagonista comenta o quão útil é ter Ru com ele, já que ela introduziu a magia e o ensinou sobre o sal que ele tanto queria. Um tempo depois, o alarme de Zabutão toca mais uma vez e outra garota é capturada pelos lobos. Dessa vez, era um anjo que aparentemente conhecia Ru. Ele a leva para sua casa e Ru revela seu relacionamento com ele, apresentando como seu esposo. O anjo se identifica como tia e conta que estava encarregado de capturar Ru, que havia causado uma grande confusão com os nobres de seu reino. Ele pensa em convidá-la para morar com eles e depois de fazê-la passar o dia no campo, ele convida novamente, mais uma vez insistindo. Suas verdadeiras intenções são reveladas quando ele fala para Ru que seu corpo não daria conta das atividades noturnas e se estivesse sozinho. Tia resolve ficar com eles, mas em um belo dia, ela lhe pede permissão para se ausentar por um tempo. Depois de um tempo, ela retorna com diversas elfas que haviam perdido sua casa na floresta. Com o intuito de proteger sua raça e ter um bom lugar para viver, elas pedem abrigo ao protagonista. Eles começam os preparativos para as novas moradias e as elfas, por serem muito habilidosas, ajudam a construir suas próprias casas, que por sinal
ficam muito melhores que a casa do protagonista. Elas também se mostram proficientes na arte da ferraria e rapidamente constroem uma fornalha para começar a trabalhar. Depois de um tempo, uma das elfas decide fazer pão com fermento natural e, enquanto o protagonista se delicia, ele questiona Ru sobre o dono daquelas terras. E é aí que ela responde que o rei demônio é o proprietário. O protagonista teme uma retaliação, mas o tranquiliza, dizendo que como ninguém os ajudou a fundar a vila, tudo ali pertence unicamente a ele. No dia seguinte, o protagonista resolve criar um reservatório de água e um canal para a vila. Muitos peixes acabam parando em suas mãos e ele decide cozinhá-los. Todas ficam desconfiadas no início, mas ao vê-lo se esbaldar com os peixes, acabam comendo também. Ele também monta um arrozal para suas refeições japonesas e uma debulhadora para polir o arroz. Após cozinhar, ele faz onigiri e todas adoram a receita, mas ele acaba não comendo nenhum. Depois de um dia trabalhando no arrozal, ele percebe ser o único que não consegue usar magia para se higienizar. Então, o protagonista cria um banho quente com a ajuda das elfas. Com o problema do acúmulo de resíduos do banho e esgoto, ele tem a ideia de trazer para a vila slimes que ajudariam a lidar com a sujeira. Após o banho ficar pronto, ele tenta explicar como usá-lo, mas elas o forçam a demonstrar na prática. Depois de vê-lo aproveitar a água, elas tiram as roupas e entram junto com ele, que fica tenso e quer sair. Mas Lu e Tia afirmam que ele poderia ficar ali e que seria até melhor que todos tomassem banho juntos. Em seguida, ele entrega os mantimentos para Zabuton, para que ela fique alimentada durante sua hibernação, e ela, por sua vez, tece cobertores novos para ele. Lu e Tia continuam a defumar a carne para o frio. Como os cães precisarão comer, já que não conseguiram caçar tão facilmente, o protagonista cria um armazém de neve para conservar a comida e mantê-la sempre seca. No entanto, o protagonista vê Lu usando magia e decide tentar, mesmo sabendo que não daria em nada. Ele fica curioso pelo fato de não conseguir usá-la, assim como todas as outras garotas conseguem. Ele elogia Lu e Tia, notando quão incrível Tia é por usar magia avançada, criando vários golems. Ele elogia Tia e Lu fica com ciúmes. O protagonista então se sente para baixo por não conseguir usar magia e acaba se menosprezando. Lu, por sua vez, o conforta e o faz ver o quão sensacional ele é por ter conseguido morar naquela floresta por tanto tempo. Pouco tempo depois, o inverno chega e a neve se acumula. Preso em casa, o protagonista apresenta jogos para elas, como o xadrez japonês Shogi e Reverse. Lu acha fácil, mas após ele explicar o ponto de vista que o jogo aborda, ela se interessa e desafia Tia para um duelo para resolver velhas desavenças. A batalha estava claramente perdida para Lu, que tenta trapacear, jogando as peças para o ar, mas Tia repõe as peças na mesa para terminar a partida. E Lu, mais uma vez, por teimosia, joga as peças para não perder, mesmo já tendo sido derrotada. Em outro cômodo, as elfas e os cães jogam, e jogam muito bem, tendo até um vencedor entre eles. Lu, então, resolve desafiar Kuroa para um duelo, mas o protagonista percebe que seria uma má ideia. Então, a cena se concretiza e Kuroa vence Lu. A partida final se inicia, protagonista versus uma das elfas, e Kuroa. Os cães comunicam as jogadas. Então, quando o protagonista acha que vai vencer, ele é derrotado por Kuroa, uma derrota esmagadora. Lu e o protagonista ficam deprimidos num canto. Depois disso, o protagonista cria uma pista de boliche para que saiam dos jogos de tabuleiro. Ele arremessa a bola, quase fazendo um strike. Os pinos são personagens. Lu faz uma pergunta complexa ao questionar por que derrubar os pinos. Então, ao chamá-los por nomes de vilões, ela entende melhor o objetivo. No seu segundo arremesso, Lu faz um strike em sua primeira jogada. Os dias passam depressa e a neve logo derrete. Pela manhã, o alarme de invasão toca. Eles olham para o céu e veem a figura de um dragão. O protagonista fica em choque quando Tia por fim reconhece a criatura. Trata-se de um Wyvern. Ele se aproxima da vila e os moradores ficam com medo, se preparando para o combate. O protagonista fica tenso e toma a iniciativa, mas antes que possa fazer algo, o Wyvern solta uma enorme bola de fogo. Tia avisa rapidamente e Ru levanta uma barreira para protegê-lo. A barreira detém o ataque, mas não é suficiente, e várias bolas de fogo menores se espalham pela vila. As elfas rapidamente vão apagar o fogo. O protagonista pensa em fugir, mas isso parece impossível. Ele então decide invocar o poder para proteger a todos. Sua ferramenta mágica muda de forma, se transformando em uma lança. Ele logo a arremessa. O Wyvern não fica parado e lança um ataque para deter a lança, que parece ser muito poderosa, mas não adianta de nada. A lança mágica atravessa o ataque do lagarto gigante e destrói uma de suas asas. Todos ficam chocados com a cena. A lança retorna para a mão do nosso protagonista, quase como o Mjolnir de Thor, e ele logo desfere mais um ataque, levando o lagarto ao seu limite. Ele então cai na floresta. Após apagarem os incêndios, eles se embrenham na floresta para procurar o corpo do monstro. Ele está de costas e desmaiado, com os lobos em cima. O protagonista, com um tom sério, pergunta se é possível que o monstro esteja sendo controlado por alguém, mas Tia nega, afirmando que ninguém enviaria um monstrão tão valioso de forma gratuita. Ela confirma que ele estava agindo sozinho e por instinto. Após a conversa séria, a líder dos dragões pergunta se é possível comer a carne do lagarto gigante. A rainha da comida explica que a carne de Wyvern é rara e diz que um rei tentou de tudo para obtê-la, mas todos os seus cavaleiros pereceram sem sucesso. O protagonista então prepara vários pratos com a carne do monstro, que aparentemente estava ótima. Tia e Ru questionam a probabilidade de parar o ataque da lança do protagonista, mas julgam ser impossível dada a força que ela exerceu sobre a barreira. 3 barreiras foram quebradas em um instante.
Em um castelo distante, 3 figuras estão completamente aterrorizadas ao saber que o Ivern foi derrotado com apenas 2 golpes vindo do chão. A situação parecia perigosamente ameaçadora. Em outro castelo, um dragão também discute o ataque. Ele pergunta o que aconteceria se ele recebesse o ataque de frente. O mordomo responde que o ataque o perfuraria de forma limpa, então o dragão decide não agir. O protagonista então decide produzir vinho, e todas ficam animadas com a notícia e o processo. As meninas vão pisar nas uvas, e como o tia acaba caindo, elas decidem que precisam de um ritmo. As elfas se lembram de uma canção de sua terra natal, e todas começam a dançar e cantar. No fim do processo, o protagonista pensa ter feito muito vinho, mas as elfas dizem que pode ser que ainda falte. Em uma outra cena, o deus que puniu nosso protagonista por engano está sendo repreendido por todas as suas falhas até agora, ainda mais por ter dado uma cópia da lança sagrada a ele. Mas ele afirma que não revelou sua verdadeira utilidade e que o protagonista está usando-a apenas como uma ferramenta agrícola. Aparentemente, a lança tem o poder de sugar a energia de alguém, mas como o protagonista tem vitalidade infinita, ele não é afetado. Além de tudo, a deusa está furiosa com a estátua que deveria ser dela, mas que acabou se tornando a imagem de um velho aos olhos do protagonista. Em outra cena, aparentemente a vila está sob ataque mais uma vez, e outra garota foi encurralada pelos lobos, nua e envolta em teias de Zabuton. Ru reconhece a menina e chama ela de Flora, sua irmã. A garota que estuda sobre tudo é levada para dentro. Ela fica ainda mais impressionada ao saber que o protagonista é esposa de Ru. Kuruá então a pressiona. Ela se desculpa ao saber da força do protagonista com os lobos e o Ivern. Em outro momento, ele chama Kuruá de lobo infernal, e Kuruá demonstra seus poderes orgulhoso. Ru fica surpresa que o protagonista não sabia disso, mesmo morando com eles por tanto tempo. Na hora do jantar, o protagonista ensina a Flora sobre o processo de fermentação, assim como Ru. Ela também é curiosa e tem uma grande sede por conhecimento. Depois de um tempo, Flora vai embora apressada para fazer a mudança, mas não muito tempo depois, retorna para a vila com várias empregadas. Tia, ao ver o tanto de comunidades e clãs que estão se formando na vila do protagonista, percebe que está ficando sozinha, pois ela é a única elfa. Então ela decide agir, deixando a vila por um tempo, e logo depois trazendo consigo suas subordinadas, algumas anjas e homens lagartos, além de uma galinha como presente. O protagonista percebe que as anjas, apesar de reinadas, não cozinham muito bem, então tenta ensiná-las a cozinhar, mas sem sucesso. As anjas, por sua vez, começam a cuidar da segurança, já que depois do ataque do Ivern, o futuro é incerto. Os homens lagartos se encarregam das tarefas pesadas e do trabalho manual. Logo depois, a líder das aves chega com todas as sobreviventes da floresta. Muitas elfas se juntam à vila do protagonista e ele pergunta sobre os homens, já que todas elas são mulheres. Para então descobrir que nenhum deles tenha sobrevivido ao acidente. Mais uma vez elas reafirmam que vão colocar o plano de repopular seu povo em prática, cercando nosso protagonista com olhares maliciosos. Em uma cena, todos estão reunidos no salão principal, e o protagonista quer inventar um nome para a vila. Depois de algumas opções que foram rejeitadas, Zabuton dá uma sugestão apontando para a porta. O protagonista abre e entende a sugestão de Zabuton. Ele nomeia a vila de Grande Árvore. Eles celebram a nomeação com dança e muito vinho. O protagonista é nomeado prefeito da vila. Estamos na transição entre o frio e o calor, e o número de moradores voltou a crescer. A vila, agora chamada de Vila da Grande Árvore, está evoluindo a cada dia e ele, mesmo sendo prefeito, sente que nada mudou. Pelo seu monólogo, surge mais uma vez o som do alarme de Zabuton. Há alguém na vila. Uma das anjas que cuidam da segurança da vila voa até o protagonista e o avisa que um mensageiro estava lá. Um mensageiro do Rei Demônio. O protagonista fica surpreso, mas decide ver o que ele quer em sua vila. Após se encontrarem, o mensageiro se apresenta como Bezel e pede uma audiência com o responsável da vila. O protagonista logo se apresenta com a pessoa que ele procura. O mensageiro duvida com desdém, mas o protagonista mantém a postura, afirmando novamente ser ele que comanda ali. Então, como uma forma de comemoração por terem se conhecido, o mensageiro tira de uma bolsa mágica uma espécie de garrafa, onde provavelmente há uma bebida cá. Do fica muito contente ao ver a garrafa. O mensageiro, então, entrega a mensagem do Rei Demônio. Aparentemente, o rei quer discutir a situação do lugar que o protagonista criou, a Vila da Grande Árvore. Ele pensa que o rei quer cobrar impostos e o expulsaria dali. Ele pensa e decide fazer um acordo, dizendo que se o rei estiver disposto a deixá-lo a viver ali, ele enviaria uma parte da colheita como um pagamento. Ele propõe que 10% de sua colheita seja enviada ao rei. O mensageiro fica chocado com a proposta e, sem pensar muito, aceita. O protagonista fica sem entender a negociação fácil e tão favorável para ele. Eles entram para que um contrato seja formalizado. A negociação é detalhada. 10% de tudo que vier dos campos, deixando bem específico e não serão inclusos ovos, leite, mel ou álcool. E se o povo do Rei Demônio tiver interesse, ter onde entrar em uma negociação comercial. Após se sentir mal com a negociação, o protagonista lhe dá um presente de despedida. Depois, Tia e Lu dizem que a negociação foi muito boa, pois normalmente a taxa cobrada deveria ser de 50% a 60% do produzido. E por apenas 10% da produção, eles terão a proteção anual do Rei Demônio
demônio, Lu revela o que estava naquela garrafa que a deixou feliz. Era uma poção que cura tudo, tanto se for bebida quanto aplicada numa lesão. No castelo, enquanto discutem a negociação que tiveram, eles ficam surpresos com o fato dele ter aceitado se submeter, mesmo tendo poder militar para matar um Wyvern. O mensageiro então diz que, além de tudo, foi muito estranho a presença da princesa vampira e da anja da aniquilação. Ele continua a contar o que viu lá: um exército de elfas superiores e uma matilha de lobos infernais. Além disso, ele foi conduzido até o protagonista por um trio de anjos assassinos, e durante todo o tempo em que permaneceu na vila, ele acreditava que sua vida estava por um fio. Ele finalmente revela todas as ameaças que imaginou sozinho e fala sobre o presente que ganhou do protagonista. Ao abrir, ele encontra 6 maçãs e fica impressionado. Depois de provar a fruta, ele a acha deliciosa e também nota o tipo de pano que embrulhava, um tecido de uma aranha demoníaca, e segundo as lendas, travou uma batalha épica contra o rei demônio. Com essa revelação, uma das pessoas à mesa, tomada pelo pânico, pediu demissão. Ela simplesmente não aguentou a pressão e queria ir embora. No dia seguinte, na vila, os habitantes têm uma visão espantosa. Um dragão gigantesco, chamado Draime, o verdadeiro líder dos dragões, se aproxima e oferece um presente ao protagonista, por ele ser um vizinho. Eles foram até lá para fazer uma visita de cortesia. O protagonista pensa em convidá-los, mas o enorme dragão, que mantém a cabeça abaixo o tempo todo, não conseguiria passar pela entrada da vila. Então, à distância, o dragão revela uma forma humana, o que facilitaria a interação com o protagonista. Após um tempo na vila, o dragão não quer mais ir embora, pois amou o lugar. Depois de ser convencido, ele parte, carregando o presente. O protagonista, sentindo-se incomodado por fazê-los esperar na entrada da vila, decide construir uma casa para visitantes. As elfas sugerem uma casa que possa acomodar pelo menos 30 pessoas, dada a dificuldade de se chegar lá. A construção começa. O protagonista decide cuidar de como os hóspedes seriam recebidos, já que até então eles não eram guiados, mas sim capturados e levados para a vila pelos anjos. Além disso, toda vez que Zabuton acionava alarme, os homens lagarto entravam em modo de batalha e pegavam suas armas para interceptar o invasor. Zabuton então ganhou um novo método de aviso. Agora um sino tá quando for um visitante. Depois disso, o protagonista pensa sobre como será a recepção na vila. Ele queria ir com Uru e Tia, mas a líder das Ângelas logo rejeita a ideia do protagonista. Então, mais pessoas são adicionadas à comissão de boas-vindas, o que acaba se tornando mais um ponto de demonstração de poder da vila. Ru, por sua vez, fica responsável por viciar os visitantes que passam a noite, pois ela consegue ficar dias sem dormir e ainda se sentir bem. Logo depois, tudo é posto à prova. Um grupo de meio-lobo chega à vila, buscando estreitar laços. Ru, à frente da situação, conversa e pergunta se aquele era o grupo completo. O líder responde que sim, mas ela questiona se os que estão escondidos na floresta seriam tratados como inimigos. Então, os lobos demoníacos surgem e encurralam todos os que estavam escondidos, apontando suas armas. Ru diz que eles devem ter cuidado ao estar na vila, pois até mesmo ela precisa andar na linha quando está lá. E para acomodar os visitantes, ela os tranca na casa de hóspedes, dizendo que eles não estão seguindo a norma de quem vem criar bons laços com a vila, pois não trouxeram nenhum presente. Mais uma vez, a diferença de tratamento fica clara. A comida oferecida aos novos visitantes é muito inferior à dada aos que trouxeram presentes. O protagonista pede que elas parem, mesmo estando contra isso. Elas preferem esperar e ver quais são as verdadeiras intenções deles. O protagonista então pergunta aos jovens sobre a sua vila, mas eles não têm informações importantes para dar. Eles revelam que a sua vila não tem muitos habitantes, e que foram até a vila do protagonista para fazer negócios, após ouvirem do local de um dos integrantes do exército do rei demônio. Enquanto bebem, eles dão informações importantes, como o motivo de alguns deles estarem escondidos do lado de fora da vila. No dia seguinte, as negociações começam. Eles estão interessados em trocar minérios pela produção do protagonista, mas terão dificuldade em levar a mercadoria até a vila, devido ao terreno complicado da floresta. O líder se desculpa por não ter trazido um presente, e diz que na próxima vez trará algo, mesmo que sua vila seja pobre. Então, chega a hora de partir para a Vila dos Lobos para a negociação. Tia irá em nome do protagonista, para que ele não precise sair da vila sozinho, ainda mais por ser o homem mais importante de lá. Draime concorda em levar as mercadorias para lá, mas em troca de um barril de vinho. Basicamente, o majestoso líder de todos os dragões concorda em fazer um serviço de entrega para conseguir vinho. Na Vila dos Lobos, eles ficam em dúvida se a negociação realmente iria adiante, quando um dragão aparece no céu, causando pânico. Mas ao notarem que Tia está no topo deles, ficam mais tranquilos. Já de volta à vila, todos dizem que a negociação correu bem, mas que o chefe de lá quer enviar moradores para a vila, 20 no total, e para o desespero do protagonista, todos serão jovens mulheres. Ele dá a condição de que pelo menos 2 dos enviados sejam homens, e então aceita todos na vila. Quando o grupo de mulheres chega, elas dizem que estão preparadas para que o protagonista as use da melhor maneira que ele quiser, e impõe a condição de que ele não pode abandoná-las. O protagonista sauda e diz que as camas estão prontas, e pede para que elas se acostumem com o clima dali. Elas, um pouco envergonhadas, entendem completamente errado a afirmação do protagonista. E para completar o desespero dele, os homens enviados são 3 meninos. O líder da Vila dos Lobos enviou 3 crianças para a vila do protagonista, mas as elfas se questionam se podem pegar os meninos. O protagonista intervém, pedindo para que elas esperem no mínimo 10 anos antes de tocar nos meninos.